Olá, alunos! Muito boa noite, sejam extremamente bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Estruturas Isostáticas. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem, que tenham tido um bom final de semana. Afinal, nós vimos na quarta-feira passada, não é mesmo? E que vocês estejam tendo uma semana muito boa, uma semana aí com bastante rendimento, seja de estudo, profissional, pessoal, seja no que for. E mais uma vez, lembrando, antes de começar a nossa aula, daquele nosso combinado. Se tem dúvida, manda uma mensagem, o professor vai captar a tua mensagem, a tua dúvida, vai colocar no contexto da aula, e aí a gente consegue debater com todos os outros presentes, e a gente consegue ter uma aula muito mais didática, uma aula muito mais legal e dinâmica. Tudo bem? Para quem não se lembra, ou então está me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Felipe Tourinho, estou aqui completamente disposto e disponível para fazer o estudo de estruturas o mais legal, mais agradável e o mais fácil possível. Portanto, vamos lá e contem comigo. Lembram-se que na aula passada nós iniciamos a questão de vigas isostáticas planas. O que acontece normalmente? A gente faz a primeira sessão na primeira aula, segunda sessão na segunda aula, e assim por diante. Porém, o que eu, professor Felipe, tomei a liberdade de fazer? Dividiremos a primeira sessão em duas aulas, ou seja, vamos continuar a primeira sessão hoje, e juntaremos as sessões 2 e 3. Por quê? Porque essa sessão 1 ela vai ser a sessão mais importante para o entendimento geral da nossa disciplina e vai ajudar vocês na disciplina seguinte, que é a disciplina de estruturas hiperestáticas. Tá bom? E aí, vocês entendendo bem essa aula de hoje, a aula da semana que vem, a sessão 2 e a sessão 3, desculpa, vai sair muito mais simples, vocês vão ver que vai valer a pena, e aí a gente vai continuar assim. Então, eu vou passar esses slides que a gente já começou a ver na semana passada de forma mais sucinta, só relembrando o que a gente já falou. Tá bom? A gente começou relembrando os conceitos de vínculos. A gente falou sobre vínculo de primeiro grau, vínculo de segundo grau, vínculo de terceiro grau. Lembrando, móvel é o vínculo de primeiro grau, fixo o de segundo grau, engaste o de terceiro grau. Tá? O vínculo móvel te dá uma reação de apoio. O vínculo fixo, duas reações de apoio. E notem que ambos os vínculos móveis e fixos, eles não te restringem a rotação. Aqui, na nossa aula, a gente vai colocar como restrição à rotação somente o engaste, que o engaste vai ter as três reações de apoio, então, vertical, horizontal e momento fletor. Ok? E aí eu mostrei para vocês exemplinhos práticos. Esse aqui é um de primeiro grau, que ele deixa movimentar na horizontal, porém ele não deixa movimentar na vertical. Ou seja, na vertical nós temos uma reação de apoio e na horizontal ele tem a capacidade de se movimentar. Nessa segunda imagem, nós temos a restrição dos deslocamentos, porém não temos a restrição da rotação. Ok? Isso é um apoio de segundo grau. E no terceiro caso, nós temos então um engaste que a gente tem reação vertical, horizontal e também de rotação, ou seja, a gente tem uma reação de apoio de momento fletor. Beleza, pessoal? E aí, eu falei para vocês, relembrando o conceito de equação de equilíbrio, que nada mais é do que aquela situação lá que um físico famoso aí, em algum momento da humanidade falou de ação-reação.
Lembram-se, se você está aplicando uma força em um corpo e esse corpo está em repouso, quer dizer que este corpo está exercendo a mesma força sobre você, tá? O mesmo módulo e sentido oposto. Isso para corpos em equilíbrio. E é isso que a gente fala. Se a gente tem uma determinada partícula, se a gente tem uma determinada partícula submetida a esforços horizontais, o que a gente vai fazer? Vai garantir que os esforços horizontais estejam tendo uma resposta horizontal de mesmo módulo e sentido oposto, tá? Isso para horizontal, para vertical e também momentos fletores. Lembrando que momento fletor é dado pela força multiplicada por uma distância, ok? E aí a gente já sabe que todas as reações de apoio aqui no nosso curso de isostáticas vão partir das equações de equilíbrio. Então, se tiver dúvida nas equações de equilíbrio, a gente falou bastante na aula passada, então assiste a aula passada que está gravada aí, ou qualquer coisa você tira a dúvida aqui com o professor. E aí, eu apresentei para vocês a viga isostática biapoiada, que é a viga que você vai ver para o resto da sua vida como engenheiro civil, seja engenheiro de projeto, seja engenheiro de obra, tá? Os engenheiros que fazem mais aquela parte somente de orçamento, não que seja pouco, tá? Mas que eles atentam mais aquela parte de planejamento e controle, acabam não vendo mais vigas isostáticas, mas com certeza eles lembram o que é uma viga biapoiada isostática. Ó, já temos aqui dois questionamentos, duas interações. Jair, professor, faz um exercício com viga engastada em balanço e outro exercício de viga engastada em balanço biapoiada. Por favor. Jair, engastada em balanço, ok. Engastada em balanço biapoiada já não está tão ok assim. Me explica o que você quer dizer com isso, tá? Luiz, professor, ao invés de utilizar horizontal e vertical, eu prefiro adotar como x e y. Tem algum problema? Absolutamente nenhum, Luiz. X a gente está falando sobre horizontal e y vertical, porque nós estamos trabalhando aqui no nosso curso com eixos cartesianos que estão respeitando essa ortogonalidade e garantindo que o x esteja na horizontal. Beleza? Então fique à vontade. Só não se confunda. E aí, eu trouxe para vocês os carregamentos mais usuais em vigas biapoiadas, né? Que são as cargas concentradas, que eu dei o exemplozinho aqui, ó, do peso deste pilar. Pode servir como uma carga concentrada nessa viga aqui de baixo, tá? E a carga uniformemente distribuída poderia ser representado pelo peso próprio da estrutura, tá? Dei o exemplo do peso próprio do nosso corpo, mas qual que é a diferença do peso próprio do nosso corpo para o peso de uma viga? Que o nosso ele não está distribuído de forma uniforme, ok? Ele está distribuído uma parte na cabeça, que vai ser diferente do braço, que vai ser diferente do meu tronco, que vai ser diferente da minha perna, tá bom? Na viga, não, na viga a gente tem um peso dividido ao longo de toda ela, bem de forma direitinha. Olha o Jair aqui, ó. Escrevi errado. Viga engastada com um apoio no meio, mas ela termina livre. Tcharam! Jair, veja bem. No nosso curso, a gente tem que se atentar que a gente não consegue ainda resolver exercícios que tenham mais de 3 incógnitas de reações de apoio. O que eu quero dizer com isso? Se tivermos uma reação de apoio vertical, uma horizontal e uma vertical, beleza. Se a gente tiver um engaste, uma vertical, uma horizontal em um momento, beleza. Se a gente tiver duas verticais e uma horizontal, beleza. Se a gente tiver 3 horizontais, a gente já não consegue resolver. Tenta achar uma situação dessa aí que você vai ver. Agora, se a gente tem mais incógnitas do que equações de equilíbrio, no caso, uma viga engastada com um apoio no meio, vai ter uma vertical no engaste, uma horizontal no engaste e um momento no engaste. E no apoio, ela pode ter uma, pelo menos, seja ela vertical ou horizontal, correto? Nesse caso, a gente tem 4 reações de apoio, mas a gente tem somente 3 equações de equilíbrio. Esse é um exemplo
para a próxima disciplina, a disciplina de estruturas hiperestáticas. Tá? O que a gente pode ter? Uma viga biapoiada com balanço. Só que as vigas biapoiadas com balanço a gente vai ver na semana que vem. Tá bom? A gente vai aprender uns conceitos bem legais aqui na aula de hoje, que aí você vai poder utilizar nela. Mas, se você quiser aprender já sobre essa questão, estudando por conta própria, manda um e-mail aqui pro professor, me acha aí nas redes sociais, faz como você preferir, fala, professor, eu estou a fim de estudar estruturas hiperestáticas por conta própria. Aí o professor vai te guiar aí como é que você pode começar a estudar sobre isso para chegar na próxima disciplina voando. Beleza? E aí, ó, lembram-se, eu fiz este exercício no quadro para acharmos as reações de apoio. Nós achamos aqui uma reação de apoio vertical, uma reação de apoio horizontal aqui no apoio da esquerda. Por quê, professor? Porque esse apoio da esquerda é um apoio de segundo grau, um apoio fixo. Ele tem restrição vertical, se tem restrição, tem reação. Se ele tem restrição vertical, ele tem reação vertical. Se ele tem restrição horizontal, ele tem reação horizontal. Beleza? E no apoio da direita, a gente tem aqui ó, uma reação vertical. Como que nós fizemos isso? Somatório das forças horizontais iguais a zero. Somatório, desculpa a minha habilidade com mouse, tá? Eu já não sou muito bom com mouse, esse mouse aqui ainda tá tremendo um pouquinho, e aí fica pior. Mas se vocês não entenderem, vocês me falam. A gente já vai passar para o quadro e vocês vão entender. Somatório das forças verticais iguais a zero. E o somatório dos momentos fletores em torno de algum ponto da nossa estrutura é igual a zero. Assim, a gente encontrou os valores das nossas reações de apoio. Isso aqui é um HA, tá, pessoal? Esse aqui é um VA. Nossa, esse mouse aqui tá complicado. E esse aqui é um VB. Beleza? Aí nós encontramos esses valores aí. Se vocês quiserem checar, HA é igual a zero. Tá? De qualquer forma, pessoal, esse exemplo tem resolvido no nosso livro didático que está disponível no AVA. Tá? O VA vai ser, deixa eu pensar aqui, pessoal, 16 vezes 2, 32 quintos. E o VB vai ser 16 vezes 3, 32, 48 quintos. 48 quintos. Tá? Nós resolvemos na aula passada. Se você quiser acompanhar o passo a passo, é só assistir a aula passada lá, que vai estar disponível essa resolução para vocês. Se não quiserem pegar direto no livro com explicação, porque o livro também tem explicação, vocês abram aí a seção 1.1 logo no início, quando ele faz isso. Tá bom? E aí, no finalzinho da aula, eu apresentei para vocês as vigas biapoiadas com cargas uniformemente distribuídas e ensinei para vocês, né, explicitei para vocês o conceito de carga fictícia, ou que podemos chamar também, é a mesma coisa, de carga resultante. Por quê? Porque com esse carregamento uniformemente distribuído, a gente tem que fazer algumas considerações para conseguir resolver, tá? Primeiro, qual que é a intensidade total desse carregamento uniformemente distribuído? A gente tem aqui que para cada metro da nossa viga, a gente tem 5 kN. É isso que esse valor aqui de 5 kN por metro quer dizer para a gente. Tá bom? Para cada metro, 5 kN. Se a gente tem ele distribuído em 5 metros, nós vamos ter 5 kN por metro. Isso nós fizemos na aula passada também, hein? 5 kN por metro distribuídos ao longo de 5 metros. A gente vai aqui cortar metro com metro, e aí nós vamos ter uma resultante ou carga fictícia de 25 kN. Bom, e aí, esses 25 kN, a gente pode fazer uma equivalência estática. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que essa viga com um carregamento uniformemente distribuído, 5 kN por metro, é estaticamente igual a essa viga com carga concentrada no meio do vão. Veja, por que meio do vão? Porque é a coordenada média do nosso carregamento.
Tá bom? O nosso carregamento ele é uniforme, ele é um retângulo, a coordenada média vai ser exatamente no centro, ok? E aí, a gente vai ter, sim, a equivalência entre essas duas estruturas. E o que é que eu falei para vocês? Encontrem, por favor, qual é a resultante aqui, ou as cargas, as reações de apoio dessa equivalência. E aí, a gente faz exatamente da mesma forma, somatório das forças horizontais igual a zero, somatório das forças verticais igual a zero, somatório dos momentos fletores igual a zero. E aí você encontra aqui, ó, 12,5 quilonewtons e 12,5 quilonewtons. Bom, isso foi o que eu deixei para vocês. Agora, a gente vai ter que ter mais atenção, porque vamos chegar na parte mais importante da vida do engenheiro estrutural, que é saber traçar e entender os diagramas de esforços cortantes e de momento fletor. Tá bom, pessoal? Para que a gente tem que entender o que é o esforço cortante e o momento fletor? Porque na nossa vida prática de engenheiro projetista, a gente tem que fazer o cálculo, por exemplo, para estruturas de concreto armado, qual vai ser a armadura que a gente vai precisar para a nossa estrutura. Tá? Essa armadura, a gente vai conseguir calcular ela a partir do momento fletor atuante na nossa viga ou nossas estruturas convencionais, o esforço cortante e também o esforço normal. Tá? Nesse momento ainda não estamos trabalhando com esforço normal, mas pode deixar que na semana que vem a gente vai falar sobre isso. Tá bem? Então, ó, o que a gente tem que entender? Os diagramas, eles são resultantes de tensões que nos apresentam o comportamento do elemento estrutural. Por exemplo, é a partir do diagrama de momento fletor que são calculadas as barras longitudinais de vigas de concreto armado, que nessa imagem da direita são as barras laranjas, tá? No comprido da nossa viga, são as barras longitudinais. Já essas barras verticais, que estão em verde aqui à direita, são calculados a partir do diagrama de esforço cortante. Michel, professor, você deixou mais um exercício com 3 forças. No final você explica como fazer? Explico sim, Michel. Pode deixar. Você me lembra daqui a pouco? Mas basicamente o que você vai fazer é somatório de forças horizontais, somatório de forças verticais e somatório dos momentos fletores em torno de algum ponto, tudo isso igual a zero. Lembrando que momento é força vezes distância. Qual que é a distância? Do ponto que você está analisando no momento até o ponto que você está aplicando a sua força. Tá bom? Mas no finalzinho da aula eu consigo explicar para vocês, sem problema nenhum. Tá? E aí, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai traçar os diagramas de esforços cortantes. Tá? Então, o que eu quero que aconteça agora? Eu vou tirar esse slide e vou passar para o quadro. Tá? Eu vou colocar o meu quadro, vou maximizar a minha imagem aí para vocês, e a gente vai traçar esse diagrama de esforço cortante no quadro. E aí, não se atentem a esse texto ainda. Vamos entender o conceito por trás, tá? Vamos entender o conceito por trás. E aí, depois, a gente volta e lê esse textinho. Então, estou colocando aqui a minha imagem. Cuidado com o susto, que eu vou aparecer agora. Apareci. Beleza? Então, vamos lá. Qual que era a nossa estrutura? E já analisamos aqui. Foi uma viga biapoiada. Certo? Deixa eu só ver qual que era a carga aplicada aqui. A carga de 16 kN. Uma carga de 16 kN. Me deem um feedback aí, por favor, pessoal, sobre o tamanho da letra que eu estou usando, tá? Se tiver muito pequeno, vocês me falem. Se tiver muito grande, vocês também me falem. Deixa eu aí ajeitar. Se vocês não conseguirem enxergar, me falem aí que eu aumento tudo. Beleza? Essa nossa carga, eu vou colocar a cota aqui em cima, tá?
Só para a gente poupar um pouco de espaço aqui, que a gente vai desenhar bastante para vocês entenderem. Tá? Essa carga, ela está aplicada a 3 metros do nosso apoio da direita e 2 metros do... Desculpa, 3 metros do nosso apoio da esquerda, que vai ser o nosso apoio A, e o nosso apoio B a 2 metros da nossa carga. Tudo bem? Vocês conseguem enxergar? Humberto, me dá um feedback se você consegue enxergar, por favor. E aí, o que que nós vamos... Primeira coisa que a gente tem que fazer sempre, para toda e qualquer estrutura que nós vamos analisar, entender quais são as reações de apoio. Tá bom, obrigado, Humberto. O que que a gente vai fazer? Identificar quais são as reações de apoio. Aqui no nosso apoio A, a gente já calculou nossas reações de apoio. Nós temos aqui VA e HA, HA é igual a 0. E aí a gente calculou aqui, até 32 quintos, tá? Aqui vai ser 32 quintos. E aqui em B a gente já calculou, foi 48 quintos. Beleza. Fizemos isso, certo? E aí o que que a gente vai aprender a fazer agora? Deixa eu só tirar esse daqui e eu vou colocar aqui do lado. 32 quintos. Agora, a gente vai traçar o diagrama de esforço cortante. Tá? Vou escrever aqui para a gente. Ó. Diagrama de esforço cortante. E ele vai ser dado em quilonewton. Tá bom? Então, esse primeiro diagrama de esforço cortante, a gente vai traçar somente para uma carga concentrada. Tá? Prestem bastante atenção nisso, que isso aqui vai servir para a carga concentrada. Depois as coisas vão ser semelhantes, mas a gente vai ter que ter alguns cuidados. Então tá, vamos pensar. O diagrama de esforço cortante, a gente vai traçar, aqui está um consenso entre a gente aqui, sempre da esquerda para a direita. Tá? Isso aqui é um acordo nosso. Porque se a gente adotar uma outra referência, pode ser que dê com sinais trocados. Então, para a gente, esquerda para a direita. Combinado? Aqui no nosso curso. Então, o diagrama de esforço cortante, ele vai dizer para a gente quando a gente tem cargas verticais atuando na nossa estrutura. Tá? Então, vamos analisar a cada milímetro da nossa estrutura, qual que é a carga que está atuando? Carga vertical. Tá bom? Então, veja comigo. Começando do ponto A. Qual a carga vertical que está atuando no nosso ponto A? 32 quintos. Ok? 32 quintos. Vocês concordam ou vocês discordam? Acredito que todo mundo concorda. E essa carga de 32 quintos, ela está para cima ou para baixo? Para cima, né? Então, se ela está para cima, a gente vai traçar aqui, ó, exatamente onde ela está acontecendo, aqui, ó, uma linhazinha de 32 quintos. Tá? E aí, a gente vai passando a cada milímetro da nossa estrutura, vendo qual carga concentrada, qual carga vertical está atuando na estrutura. A 1 metro do apoio A, 1 metro do apoio A, tem alguma carga vertical atuando? Não. A 2 metros, tem alguma carga vertical atuando? Não. A 3 metros, tem alguma carga vertical atuando? Tem. Quanto? 16 quilonewtons. Opa! Se tem 16 quilonewtons atuando a 3 metros, e entre esses 16 e o nosso apoio A não tem nenhuma outra carga vertical atuando, a gente sabe que no ponto que essa carga está atuando, isso aqui não ficou nada reto, né? Deixa eu pegar de frente aqui.
continua nada reto, mas eu acho que vocês vão entender. É que eu fico totalmente de costas para vocês e fica ruim, né? Mas vamos lá. Se entre essa força vertical para baixo, 16 kN, e o apoio A não tem nada acontecendo, a gente vai traçar uma linha aqui, ó, horizontal do ponto que nós começamos, ou seja, aqui em A. Então, de A até onde está sendo aplicada a nossa força vertical para baixo de 16 kN, não acontece nada. Quando a gente chega nesse pontinho que está aplicada a carga de 16 kN para baixo, o que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui nesse apoio. Vai diminuir 16 kN. Então, vai ser 32 quintos, né? Que é aqui a altura do nosso diagrama até então. 32 quintos menos 16. Ok? Então, a gente vai desenhar aqui, ó, 16 para baixo. Ok? Então, presta atenção, tá? Vou fazer uma observação no meio do nosso diagrama. O tamanho que a gente vai ser é igual à carga aplicada. Tá bom? Que neste caso é igual a 16 kN. Tá? E aí, ó, 32 menos 16 vai entregar para a gente menos 48 quintos. Certo? E aí, de 48 quintos até o nosso apoio B, mais uma vez, não tem nenhuma força vertical atuando. Okay? Se não tem nenhuma força vertical atuando, quer dizer que o nosso esforço cortante ele não muda. Ele só muda quando tiver uma força vertical atuando. Tá? Nesse caso, não tem. Se não tem, mais uma vez, a gente traça na horizontal até o ponto que tiver uma carga vertical atuando. E que ponto vai ser esse? Vai ser exatamente no ponto B. E aí ele vai chegar aqui no ponto B como menos 48 quintos. E aí aparece uma força para cima igual a 48 quintos. E aí, ó, quando chegar nesse ponto, você sobe a intensidade dessa força. Então, presta atenção. Nós estamos traçando sempre da esquerda para a direita aqui no nosso curso. Combinado? Se a gente traçar da esquerda para a direita, no diagrama de esforço cortante, o que estiver acima do nosso eixo horizontal vai ser positivo e o que estiver abaixo vai ser negativo. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Acredito que até aí sim, né? Então, ó, diagrama de esforço cortante para carga concentrada a gente já entendeu, ok? O que mudaria se tivéssemos, ao invés de uma carga concentrada, uma carga uniformemente distribuída? O que mudaria é que aqui a gente não tem um trecho que não tem nenhuma carga vertical atuando. Quando tivermos uma carga uniformemente distribuída, vai ter carga vertical atuando em toda a nossa viga. Tá bom? E aí, se tem carga vertical atuando, o nosso diagrama ele não é constante. Tá bom, pessoal? E isso eu vou precisar que vocês deem uma lida também. Vou fazer um exercício com vocês rápido, tá? Eu vou focar nesse aqui, porque entendendo esse aqui é a base para todo e qualquer outro. Tá? A gente já traçou o diagrama de esforço cortante. Agora, vou apagar aqui. Tá? Vou apagar aqui. E a gente vai traçar agora. Tá? Calma que eu não vou apagar o quadro inteiro, não. Vou apagar aqui, ó. Aqui é o diagrama de esforço cortante.
em quilonewton. Tá? E essa observação, vou colocar aqui embaixo. Ficou muito feia essa linhazinha aqui, né? Vocês já perceberam que o professor é um pouco de complexo com a letra, tá? Isso aqui vai ser igual à carga aplicada. Beleza? Agora, não entendi a questão dos sinais. Michel, se liga aqui. Vem com o prof. Se tá para cima, veja, a gente começou do zero. O zero é essa nossa linha preta aqui, ó. Essa nossa linha preta vai ser o zero, referência. O que estiver acima da nossa referência, no caso, da esquerda para a direita, a gente começou com 32 quintos para cima, vai ser positivo. O que estiver, então, acima, o que estiver desenhado acima do nosso eixo vai ser positivo. O que estiver abaixo vai ser negativo. Pronto. Beleza, boa pergunta, Michel. Eu acho que isso aí pode ser a dúvida de muita gente. Olha aí, pessoal, eu publiquei para vocês. Por que um é positivo e outro é negativo se as duas forças estão para cima? Michel, e todos os outros que tiverem essa dúvida, porque eu acredito que vai ter bastante gente com dúvida quanto a isso. Diagrama de esforço cortante, ele está sim relacionado às forças verticais. Porém, ele não é a mesma coisa. Tá? Ele não é a mesma coisa. Tá bom? Isso aqui é força. Isso aqui é um diagrama de resultante de tensões. Então, não necessariamente o sinal que vai aparecer aqui vai ser condizente com o sinal das forças. Pode ser que isso aconteça, mas não necessariamente. Beleza? Então, aqui, ó, a gente desenhou para cima, essa força dá um cortante positivo. Tá? Essa força aqui também nos dá um cortante positivo. Tanto que a gente chegou aqui, ó, antes do ponto B com menos 48,5. E aí ele somou. Por que ele somou? Porque ele está para cima. Somou 48 sobre 5. E aqui, ó, a gente terminou nele em 0. Beleza? Bem, não é a mesma coisa, tá? Força é força, diagrama de esforço cortante é diagrama de esforço cortante. E o que a gente vai fazer agora é aqui, ó, outra coisa extremamente importante. Deixa eu ver se vocês conseguem ver o quadro todo, tá? Então a gente vai fazer aqui do lado aqui para desenhar mais legal. Esse aqui vai ser o nosso diagrama de momento fletor, tá? E veja bem, momento fletor, a gente vai trabalhar aqui hoje com quilonewton vezes metro. Lembra? Momento é igual força vezes distância. Tá bom? E aí, pessoal, eu vou explicar isso para vocês, mas nesse momento, tá? Vocês vão ler e qualquer dúvida vocês vão entrar em contato com o professor ou com o tutor responsável pela disciplina de vocês. Mas agora eu vou explicar e eu quero que vocês cometam um ato de fé, que vocês acreditem em mim, porque a gente não tem tempo para demonstrar isso. E além do mais, eu sei que vocês, nem todos vocês, eu acho que a maioria de vocês não gosta desse tipo de demonstração, tá? Mas beleza. O que eu vou falar para vocês? Vou até escrever aqui, ó. Momento fletor é igual a integral. Eita, professor, integral, misericórdia, hein, menino? Aí a integral da função, da função de esforço cortante. Caraca, agora eu peguei pesado, hein? Toma essa, então. Ó,
Momento fletor é igual à integral da função de esforço cortante. Vou sublinhar integral, tá? Por que que eu sublinhei integral? O que é a integral na matemática? Integral está diretamente relacionado significa a área do diagrama de esforço cortante. Pimba. Pimba. Tá? Então, o que que eu tô falando? Isso aqui são coisas diferentes, tá, pessoal? Ó, isso aqui é uma observação, ó. Observação. Tá bom? Quer dizer, então, que o diagrama de momento fletor que a gente vai traçar agora, você pode calcular através das áreas do diagrama de esforço cortante. Quer ver? Vamos lá. A gente tem muito bem definido aqui no diagrama de esforço cortante duas áreas, tá? Então a gente vai definir aqui, ó, essa da esquerda como sendo a área 1 e esse da direita aqui como sendo a área 2. Ok? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Vamos lá. A área 1. Vamos calcular essa área aí? Qual que vai ser a área? Pô, a área do retângulo, né, galera? Lado vezes lado. Então, vai ser 32 quintos. 32 quintos vezes essa distância aqui, ó. Esse lado, do 32 quintos até onde acontece a força. 3 metros vezes 3. 32, 64, 96 quintos. Se o professor errar a conta aí, corrige ele aí, tá, galera? Beleza? E a área 2? Como que a gente calcula a área 2? Da mesma forma, galera. Da mesma forma aqui, ó. 48 quintos. Certo? É essa área do retângulo aqui, ó. Veja. É essa área rachurada aqui assim. E a área 2 vou ter que fazer outra rachura, né? É ser rachurada em preto, então. Tá? Então, a área 2 vai ser menos 48 quintos. Não, 48 quintos, desculpa. Vezes a distância. Qual que é a distância? 2 metros, né? A área lado vezes lado. Então, 48 vezes 2, a gente tem 100 menos 4, a gente tem 96 quintos. Ué, igual? 96 quintos? É isso, galera, é isso. E aí, o que que a gente vai fazer? Vocês lembram dentro do conceito de integral, que a integral lá de um polinômio te dá um polinômio com um grau a mais? Eita, confundiu? Não tem problema. Se não lembra disso, se lembra disso, bem, tu já entendeu o que eu quero dizer. Mas se tu não lembra, não se preocupa não. Toda vez que nós formos analisar uma área e fazer a integral dessa área, se for um retângulo, a gente vai ter um triângulo. Se for um retângulo, a gente vai ter um triângulo. Ok? Se for um retângulo, a gente vai ter um triângulo. Certo? Então, essa primeira área, ela vai se transformar aqui num triângulo. Tá? Aqui, ó, é onde foi aplicada a carga. Então, a gente vai ter um triângulo aqui, ó. Aqui. Tá? E qual que é esse valor aqui, ó? 96 quintos. Olha aí, Thalisson. A área não seria 48 quintos? Boa, Alisson. É Alisson? É Thalisson. Boa, Thalisson. Sim, seria
Mas lembra que eu falei para vocês que eu não consigo fazer a demonstração agora? Mas, na demonstração, eu posso fazer essa demonstração aqui rápida. Na demonstração, a gente tem a função do carregamento, certo? A partir de uma equação diferencial ordinária, a gente consegue obter a função do esforço cortante, que é a integral da função do carregamento. Só que aqui, quando a gente acha o momento fletor, a gente encontra menos a integral da função do esforço cortante. Tá? Não se atenta aqui que eu não consigo explicar para vocês com o tempo que a gente tem hoje. Tá? Não se atenta nisso. Então, age como um ato de fé. Acredite no professor. Tá? Vou até apagar para não confundir tanto vocês. Tá? Então, Thaleson, tenha um ato de fé e confie no prof. Beleza? Mas como que você pode analisar essa questão do sinal negativo? Tá? Você sabe que a área 2 seria negativa. Você está vendo que a área 1 ela tende a aumentar. Pessoal, eu esqueci de informar para vocês, tá? Quando a gente está falando de diagrama de momentos fletores, o que estiver abaixo do eixo vai ser positivo. Lembra aquele sinal de negativo lá? Ó? Ele inverte isso aqui. Ó. Então, no cortante em cima é positivo, no momento embaixo é positivo. Tá? Então, veja, a área 1 ela é positiva, tá, Alisson? Então, ela tende a crescer, ok? E a área 2 ela tende a ser negativa, né? Porque aqui é menos 48 sobre 5 vezes, tá? Aí você tem ela negativa. Então, o que você vai fazer? Você não vai deixar esse momento crescer, você vai fazer ele diminuir. Então, nessa parte aqui, ó, menos 48 quintos, tá? O que você vai fazer? Você vai chegar aqui em 96 sobre 5, e aí você vai diminuir 96 sobre 5. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Beleza? Thaleson, maravilhosa a tua pergunta. Tá? Maravilhosa a tua pergunta. Tu colocou no contexto tudo que a gente tinha que falar. Bom, deixa eu só ajustar isso aqui. Vou escrever de novo, tá? Só para vocês anotarem bem anotadinho. Menos 48 quintos vezes 2 igual a menos 96 quintos. Lembra que eu falei para vocês sobre aquele texto do slide? Lembra? Agora que a gente já explicou isso, se você achou muito rápido, primeiro, peço desculpa. Segundo, a aula fica gravada e você consegue assistir de novo. Tá bom? Uma dica muito legal. Se você assiste no computador, você consegue baixar uma extensão no seu navegador, que é Speed Controller. Pode procurar lá, controlador de velocidade, que você consegue aumentar ou diminuir a velocidade do vídeo que você está assistindo, tá? E aí, se você achou muito rápido, você diminui. O professor explicando mais devagar. Se você está achando muito devagar, você aumenta a velocidade. Beleza, pessoal? Conseguimos entender? Diagrama de momentos fletores, diagrama de esforços cortantes. Importantíssimo entender para cargas concentradas, tá? O que vai mudar? O que vai mudar? Pessoal, esse exercício está feito na apostila, tá? No livro didático. Então, já vou dar aquela apagada marota. Vou começar de cima aqui. Essa parte, se vocês estiverem anotando, vocês começaram aqui. Isso aqui vocês também já devem ter anotado. Agora, isso aqui vocês anotaram. E isso aqui também. Beleza? Então, a gente já aprendeu a fazer diagrama de esforço cortante e diagrama de momento fletor. Não entendi o Anonymous. Não entendi porque é negativo o segundo momento. Então, vamos lá, rapidão. A gente tinha um diagrama de esforço cortante da seguinte forma. Positivo.
e negativo. Aqui era 32 quintos e aqui menos 48 quintos. E aí, Anônimo, se liga. A gente estava calculando a área. A área 1 é 32 quintos vezes essa distância aqui. Essa distância era igual a 3 metros, vezes 3. E aí a gente chegou a 96 quintos. Ok? Essa aqui, ó, área 2. Qual que é a área 2? Ó? Menos 48 quintos. Menos 48 quintos. Vezes 2. Essa é a distância aqui, ó. 2 metros. Tá? Vezes 2. E aí a gente chegou a menos 96 quintos. Tudo bem? Se ainda assim, Anônimo, você não estiver satisfeito com essa explicação do professor, e aí serve para todos que estão participando aqui com a gente. No nosso livro didático, tem a explicação escrita, tá? Por que ele fica triangular? E aí depois eu quero que vocês estudem isso, porque a gente não vai ter tanto tempo para uma aula só para isso, tá? Eu quero que vocês façam o diagrama de esforço cortante e o diagrama de momento fletor para uma carga uniformemente distribuída. E aí eu quero que vocês tragam as dúvidas ou vocês entrem em contato com os tutores responsáveis. Beleza? Tudo bem, pessoal? E aí eu preciso que vocês façam isso. E aí, ó, eu não queria dar um sermão, mas eu vou dar uma instrução a vocês, uma orientação a vocês, tá? O professor não é tão velho assim, e eu passei por isso recentemente, tá? Eu terminei minha graduação há não tanto tempo, depois eu fiz o meu mestrado, tá? Eu amo dar aulas e tudo mais, mas aí eu vou dar uma orientação a vocês quanto a isso. Principalmente engenharia e aquelas disciplinas de conta. Vocês só vão conseguir aprender e memorizar se fizerem exercícios, tá? Você tem vários exemplos resolvidos ao longo do nosso livro e você tem também, depois das aulas, exercícios que podem ser feitos. Aí, o Michel fez uma pergunta legal. Professor, o diagrama de momento fletor é feito somente a partir do diagrama de esforço cortante ou tem como fazer direto do desenho das cargas? Tem sim, Michel. Presta atenção. O que é momento? Momento é igual a força vezes distância. Ok? Se momento é força vezes distância, você tem uma viga biapoiada com uma carga concentrada aplicada de 16 kN, e aí você tem essas distâncias, você automaticamente consegue calcular qual que é o momento que está acontecendo exatamente aqui nessa seção S. Você consegue calcular. Como que você consegue calcular? Momento, olha lá, ó. Momento somatório dos momentos em torno do ponto A igual a 0. Desculpa, do ponto A não, desculpa. Da seção S. E aí, o que você faz? Você vai cortar a sua viga e vai olhar para um dos lados, ou para a esquerda ou para a direita. E aí você calcula força vezes distância. Se você olhar do S para a direita, tudo que for força, você multiplica pela distância. E aí você consegue, sim, calcular o momento, e aí você consegue chegar naquelas equações. Beleza? Pessoal, eu preciso, de verdade, que vocês leiam a apostila e tentem fazer os exercícios. Peguem um papel, peguem um guardanapo, façam do jeito que for, mas façam os exercícios e tragam dúvidas. Tudo bem? Essa não é uma disciplina, a área de estruturas inteira não é uma disciplina que você consegue entender e aprender somente assistindo.
sei que tem muita gente que prefere mais só assistir e tudo mais, mas aqui demanda prática. Bom, precisa de exercícios. Tudo bem? E aí, ó, na aula passada, eu pedi para vocês resolver uma viga, achar as reações de apoio de uma viga biapoiada. Eu não sei exatamente quais foram as cargas que eu utilizei, tá? Porque eu criei na hora. Mas vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou calcular como 5 quilonewtons, 10 quilonewtons e 3 quilonewtons. Quero fazer assim, não sei se vai ficar número bonito, tá? E aí eu só vou montar com vocês, eu não vou ter tempo de resolver. Mas aí vocês podem continuar. Beleza? Vamos colocar aqui que são 2 metros, 2 metros, 2 metros e 2 metros, tá? Como que a gente resolve? Primeiro de tudo, quais são as reações de apoio? A gente vai ter VA, HA, E. Tá? O que a gente faz? Somatório das forças em X, ou seja, horizontal. Nossa referência, tudo que tiver para a direita é positivo. Tá? O que tem para a direita? HA. A gente já sabe que HA é igual a zero. Beleza? A gente faz somatório das forças em Y igual a zero. E aí a nossa referência, tudo que tiver para cima vai ser positivo. O que a gente tem de força para cima? VA está para cima e a gente sabe que VB está para cima. Então elas são positivas. Tudo bem? E aí a gente tem aqui ó, o que tem para baixo? Menos 5, menos 10 e menos 3. Tudo isso igual a zero. Tá bom? E aí a gente tem uma outra equação. A gente tem a equação aqui ó, do somatório dos momentos igual a zero. Mas lembra, momento, a gente tem que ter uma referência, um ponto. Então, o que a gente vai fazer? Somatório dos momentos em torno do ponto A igual a zero. E aí a nossa referência, o que for no sentido anti-horário, vai ser positivo. Tá bom? E aí o que a gente vai ter? Ó? VA e HA geram um momento no nosso ponto A? Não. Por quê? Porque distância é igual a zero. Momento é igual força vezes distância, e nesse caso, distância igual a zero. Logo, não tem momento. Beleza? Mas a gente tem momento devido à carga de 5, a carga de 10, a carga de 3 e também a nossa reação de apoio. Então, veja aí, como é que fica? Fica menos 5 vezes 2, menos 10 vezes 4, menos 3 vezes 6, mais VB vezes 8 igual a zero. Beleza? Pessoal, então vamos lá. O que você faz? Principalmente, quem foi que perguntou? Michel. Michel perguntou, tá? Michel, eu vi que você postou aí depois quais são as dimensões, mas é assim que você faz, tá? Você monta as equações de equilíbrio e é só você resolver esse sistema. Aqui você encontra o valor de VB, e aí você joga o valor de VB aqui, você encontra o valor de VA. Tá bom? E aí, o Jair, professor, aproveita e explica a regra da mão direita. Explica a regra da mão direita assim. Veja bem, a regra da mão direita vai funcionar da seguinte forma, rápido e prático. O seu polegar vai ser o seu eixo Z. Viu aqui, ó, escrevi X e Y. Cadê o Z? É tridimensional, né? Então, ele está ou saindo do quadro, ou ele está apontando para o quadro. Ok? Como que a gente vai saber isso? Pega os seus dedos, coloca na direção do eixo X, no sentido positivo do eixo X, e dobra os teus dedos na direção do eixo Y, certo? Na direção do eixo Y.
O teu polegar está saindo ou está entrando para o quadro? Ele está saindo do quadro, tá bom? E essa regra da mão direita, ela vai tratar sempre sobre a ortogonalidade do sistema cartesiano bidimensional e tridimensional. Beleza, Jair? Se tivéssemos de outra forma os nossos eixos, tivesse isso aqui, ó, x e y, ainda assim, o nosso eixo z estaria saindo do quadro. Agora, se tivéssemos isso aqui, ó, y e x, aí ia acontecer diferente. Coloca na direção do eixo x, no sentido positivo, e ele indo para o sentido positivo de y. Nesse caso, veja, o nosso dedão, que é o nosso eixo z, vai estar entrando no quadro. Beleza? Essa é a regra da mão direita. Tudo bem? Pessoal, muito boa noite para vocês. Nos vemos na semana que vem. Um grande abraço. Tchau, tchau.